Flamengo deixou a desejar. Uma nota para o Flamengo de cada um de vocês. O primeiro é o Ronaldão. 3. Porque começou o ano de 2023, vocês estão esquecendo aqui. O quê? Com quem? Com o Traíra no comando. Eu não Vitor esqueci. Pereira. Eu não esqueci, não. Pulou. A minha sogra, não sei o quê, Piripororó, daqui a pouco tava lá no Rio Recife nadando. Aí a sogra, não sei o quê, daqui a pouco, pum, parece lá no Rio. Que nadada foi essa? E o cara sai lá de Recife, da Bahia, nadando e vai até o Rio. Mas sacanagem, começou mal. Depois teve a mordida da virilha. Meu Deus. Quer dizer, uma bagunça só, velho. Aí colocaram o pequenininho lá, o bravo. Toda hora ele falava, não sei o quê, não falava com o jogador. Sampaoli. Colocaram um treinador que não falava com o jogador. Ele mandava o outro falar. Aí o auxiliar dele, no intervalo do jogo, dava supapo no jogador. Toma, Pedro, pá, com a tua boca, pá. Como é que vai ganhar, velho? Eu lembro assim, quando a gente tinha um grupo, pegava um grupo forte, nosso time era forte, mesmo que você fazendo tudo certinho, no final dava errado. Aí você pegava o terceiro lugar, o segundo lugar a gente não comemorava, mas a gente chegava firme, forte. Agora a verdade é uma só. O time que tomou supapo no vestiário vai ganhar de quem? Ficaram no cheirinho, Renato. E ó, foi o quarto colocado por causa do Tite, que o Tite é um cara sério, um cara profissional, que a gente sabe quem é o Tite. O Tite é... Aí é que tá. Se a gente fizer uma divisão, Sgarbi, começa com o Vitor Pereira, o Ronaldo lembrou bem. O Vitor tem a chance de ganhar vários títulos. Por exemplo, é mais fácil disputar um jogo só, porque de repente você não se desgasta tanto, caso vença. Mas também daí quando você perde, a crise se instala. Depois sai o Vitor Pereira pela falta de títulos, esse foi o motivo. Vem o Sampaoli, realmente confusões acima da média. E termina com o Tite já pensando neste ano de 2024. E pra mim o que começa errado termina errado. E é o ano do Flamengo que, pra mim, a diretoria colheu frutos do que fez o ano inteiro. Primeiro começa pela demissão do Dorival lá no ano retrasado, né, 2022. A Dorival é demitido depois de ganhar Libertadores, Copa do Brasil. Chega o Vitor Pereira, que tinha feito uma temporada boa com o Corinthians, ok. Só que, pô, você demite um cara que acabou de ser campeão, que o elenco gosta, que tem o elenco na mão, pra trazer um cara que no Corinthians já tinha um burburinho assim de que não era um cara bom de grupo, e no Flamengo com tantas estrelas, pra mim tá errado. Então, se eu pudesse dar uma nota pra esse ano do Flamengo, seria nota 4, porque, querendo ou não, a gente fala que foi um ano péssimo em relação à expectativa e realidade, né? Porque a gente pega a vice de alguns campeonatos da Copa do Brasil, quarto no Brasileiro, muitos aqui pagariam pra estar em quarto do Brasileiro, né? Diria pra jogar Libertadores ano que vem. Então. Ó, tá mandando vinheta pra Renato? Não, pro Ronaldo tá mandando vinheta pra Renato. Você falou pra Renato, personalidade. Começou meio ano, hein, pai? Começou meio ano. Começou meio ano, eu nunca faria isso. O Capelani só ficou no pensamento, eu me manifestei. Não, mas com o Você Capelani... quer começar o ano terminando, é isso? De jeito nenhum, não. Eu acabei de falar, nada que comece errado termina certo. Termina errado, então eu tô começando aqui. Começou errado, pai. Você começou errado esse ano, hein? Ele falou que nada que começa errado termina certo. Depende, às vezes tem alguns ajustes no meio do caminho, Vai, não? Denilson, toma pra você essa daí. Só terminando com... vai, Denilson. Só terminando... Tá muito Ronaldão, Sgarbi. Mas só Esse concluindo... moleque, o que você consumiu na virada do ano aí? Consumiu eu não posso nem falar forte, dos hein, 10, velho? daí. Meu pai. Aprendi Deixa com você, né? quieto. Mas só concluindo, eu não tenho a menor dúvida de que esse ano 2024 vai ser muito melhor pro Flamengo com o Tite, que é um cara que chegou em pouco tempo, já conseguiu dar um jeitinho ali no Flamengo, daquele jeito. Só que o Tite também pegar o Flamengo depois de uma turbulência do jeito que foi esse ano, ou ano passado, aí não dá, é uma loucura. Agora, Dedê, é a cartilha de como rasgar aquilo que vinha funcionando, recomeçar e nunca chegar no objetivo pretendido. Não tem a dúvida, Loirão. Assim, a cobrança ela é muito grande em cima do Flamengo, justamente por causa do elenco que tem. A gente nem... Se a gente for citar a questão salarial também, é uma das maiores do futebol brasileiro. O Ronaldo citou alguns pontos ali que para mim, para dentro de um trabalho coletivo, são episódios que destroçam qualquer ambiente de trabalho, né? Quando você vai para a via de fatos com um jogador, um membro da comissão técnica. O Sampaoli até tentou contornar isso, o Marcos Braz, com tudo isso. Eles tentaram contornar a situação do Pedro, mas não conseguiram, porque logo depois veio o episódio do Braz no shopping. O Tite chega... Teve o episódio do Varela com o Gerson, aquele soco. Isso, bem lembrado, o do Gerson, eu tinha esquecido desse episódio, né? Que eu foquei Tem tanta coisa cabeluda. Na virilha. Agora, em relação às competições, pra mim, quando você não consegue fazer uma Libertadores vistosa, porque ali no
no telão que a gente mostrou, nas oitavas de final, para um elenco do Flamengo, folha salarial, qualidade técnica, você cair nas oitavas de final de uma Libertadores, que é o sonho dos clubes brasileiros, para mim aí já mostrava que ia ser uma temporada difícil. Turbulenta. Turbulenta. E aí vem esses episódios de violência dentro do vestiário, jogadores brigando um com o outro, diretoria se expondo de forma equivocada, na minha opinião. Então, em relação à nota que você perguntou, de 0 a 10, eu acho que eu vou dar uns 3 aí, viu, velho? Pro Flamengo. Acho que o Ronaldo falou 3 também. 3? Eu gosto quando tem concordância neste programa. Nem sempre isso é possível. E você, Capelanes, nota e uma análise geral. Vou fazer antes da nota uma pergunta, principalmente para quem está em casa começando o ano com a gente. O que você tira de bom no Flamengo do ano passado para esse? O que você tira de bom? Desempenho? Não. Confusões? Várias. Jogadores comprometidos? Muitos que não. Então, peraí. Nota 3, 4, respeito, obviamente, as opiniões. Para mim, a nota do Flamengo, sem querer forçar a amizade, sem querer trazer polêmica vazia, é nota 0. 0. 0 vezes 0. Gente, vem cá. Um time que tem uma rentabilidade de 1 bilhão. 1 bilhão. Não milhão, bilhão. Que tem uma camisa fortíssima. Que tem o elenco mais valioso do continente. O elenco que, além de ser estrelado tecnicamente falando, é o elenco que, é bem verdade, está com a barriga cheia porque ganhou tudo ao longo dos últimos anos. Tem essa questão do Vitor Pereira chegar, da saída do Dorival, que foi muito conturbada. Como é que você pode tirar um cara que ganhou tudo pelo time, 2 meses depois ele não está mais? E aí traz um treinador que, de fato, já tem um histórico no futebol brasileiro de não ser um cara bom de grupo. Aí, de repente, você começa a colecionar fiascos. Ah, mas foi vice-campeão da Copa do Brasil. Peraí, vamos lembrar, o amasso que foi, não deu nem graça. O São Paulo poderia ter vencido aquela competição do jogo de ida se tivesse aproveitado as oportunidades que criou. Porque o São Paulo foi muito soberano em cima do Flamengo, inclusive nos 2 jogos, tirando o primeiro tempo no Morumbi. Agora, o meu ponto de vista é, além das polêmicas, a diretoria foi frouxa demais. Eita. O Marcos Braz envergonhou a instituição. O Rodolfo Landim, ele não poderia nem usar relógio no ano passado, porque não tinha pulso para comandar mais o elenco, porque ele perdeu a mão. Eita. Na polêmica envolvendo o Sampaoli, com o soco na cara do Pedro, eles tentaram fazer uma passação de pano tremenda e aí piorou ainda mais o grupo. E aí a chegada do Tite chegou para pelo menos tentar trazer algo a mais para salvar a temporada. E conseguiu minimamente colocar o time para jogar Libertadores. Só que é muito pouco para um elenco estrelado, para um time que tem uma rentabilidade bilionária, por uma camisa pesada e uma torcida que criou uma expectativa muito elevada. Fora essas confusões que já foram citadas aqui, não precisa nem repetir, de briga entre jogadores. E acho que o fim de temporada melancólico do Flamengo foi o Varela ter que jogar com uma máscara de proteção porque o companheiro acertou o nariz dele. Então esse foi o símbolo de uma temporada que foi um fiasco, muito por causa da diretoria e muito por causa dos atletas. Quando eu falo atleta sem compromisso, vou dar um exemplo aqui. Os de barriga cheia, numa reta final de decisão, de jogo de mata-mata, enquanto os jogadores deveriam estar comprometidos, focados 100%, o Gabigol, por exemplo, fez uma festa em que a torcida foi lá protestar e fazer um monte de coisa. Então, assim, muita coisa foi errada, da parte diretiva, da parte de comissão e da parte dos atletas. Por isso, a nota do Flamengo no ano passado é 0. Você não extrai nada de positivo para esse ano. Quando você tem 7 títulos para disputar e o time é o Flamengo, você olha e pensa, não, pelo menos 1, 2, vai beliscar, não tem jeito. E ainda mais em títulos rápidos, como a Recopa e a Supercopa, não aconteceu. O Carioca, a gente viu que o Fluminense teve um momento inspirado, depois, claro, ganhou a Libertadores, muito melhor, um título inédito, mas estava muito bem no campeonato estadual e o Flamengo sofreu ali no final. O Fluminense geralmente dá um trabalho para o Flamengo quando eles se enfrentam. Aí você vai para um campeonato brasileiro, que aí sim, eu acho que pela longevidade da competição, o Flamengo teve muitos percalços, teve muitos problemas. A Copa do Brasil eu coloco também nessa história, porque eu acho mérito, sim, chegar numa final, você sabe disso. E talvez o Vitor Pereira tivesse continuado do início ao fim, talvez até tivesse vencido alguma coisa, a gente não sabe. E aí o Sampaoli é um cara que já conhecia o futebol brasileiro, passou por alguns clubes, Galo, Santos, queria treinar o Flamengo, parecia uma história que poderia render, mas não funcionou na prática. Acho que foi a pior experiência, porque quando você perde o limite físico, quando você agride alguém, vai para violência, isso não existe em qualquer ambiente de trabalho. Poderia ser no futebol, numa empresa, na nossa casa, não é aceitável. Agora, tem uma sementinha que eu acho que o Flamengo, depois de tantos erros acumulados, impressionante, eles se especializaram em destruir aquilo que poderia funcionar bem, veio o Tite.
E o Tite é um cara que ele chega não sozinho, chega com uma comissão técnica formada na seleção brasileira, que vinha trabalhando há 6 anos, já tinha uma experiência no Corinthians também. Então o Tite é um cara que hoje, na minha opinião, ele é maior que o elenco de qualquer time. Ou seja, não é que ele é melhor, que ele tenha o currículo que é invejável e isso sustente. É que é o seguinte, o Flamengo tem um time tão vitorioso nos últimos anos que as pessoas pensam que o time anda sozinho, que o talento daqueles caras vai conquistar tudo. E não é bem assim. O Dorival foi um apaziguador, conseguiu transformar Gabigol e Pedro em 2 jogadores produtivos juntos, titulares. Depois não teve mais jeito. Talvez, eu não sei se o Dorival ia segurar esse rojão também no ano passado. Porque o Gabigol começou a temporada dizendo, eu estou disputando posição com o Pedro. E perdeu a disputa. E Mas não perdeu a disputa no nome e na idolatria, foi no campo. Eu acho que o Dorival, Loirão, ia conseguir administrar isso daí. A gente não sabe, mas ele teria, digamos assim, mais experiência já para isso. Porque a sensação que eu tenho em relação ao Gabigol com o Dorival é uma relação de respeito também. Eu acho que do Gabigol pro Dorival, acho que é uma relação de... Aquela vez que ele mandou o beijinho lá na Copa do Brasil, lembra? Entra na sala de imprensa, abre a porta e... Depois de ter perdido o jogo. Uma piscadinha. Depois de ter perdido o jogo. O Dorival ia administrar bem. Até porque quando o jogador, no geral, né, Ronaldo? Ele, treinador, eu quero disputar a posição. Ele já tá dando pro treinador a tomada de decisão. Você quer disputar a posição? Então tá bom, então eu vou escolher a Renata. Espera o teu momento. Então ele já tá dando a resposta pro treinador. Só que eu acho que ele tomou uma invertida, ele não esperava. Entendeu? Acho que é isso. E o Tite não. O Tite E aí tem outro detalhe. Quando você olha pro banco e vê um Tite no banco, cara, é o cara que tem muita experiência. Então o jogador também tem que mostrar o respeito. Qualquer coisa que o Tite fala... Mas os dois não se bicam também, né? O Tite e o Gabigol, a gente sabe que tem esse bicão. É coisa de passado, mas o Tite, a gente conhece o pragmatismo dele, né? Pra mim, o que o Tite tem que tomar cuidado, e principalmente do que vem da torcida, é que eu vejo ainda a torcida do Flamengo com essa síndrome do Jorge Jesus. A gente viu vários treinadores que passaram. O Dorival, pra mim, é um exemplo claro disso. Rogério Ceni chegou lá e conquistou 3 títulos, um brasileiro. Foi taxado como, nossa, mas o Flamengo não tá jogando aquele futebol. O Dorival é igualzinho, depois de ganhar Libertadores... Nenhum técnico parecia ser suficiente depois do Jorge Jesus, Exato, isso, não é? O Dorival ganhou Copa do Brasil, campeonato dificílimo, e Libertadores, que nem se fala. E mesmo assim, pela reta final ruim de Campeonato Brasileiro, que já estava de férias, a galera tratou como não, mas não joga um futebol ao nível de Flamengo. Então tem que ter os pés no chão agora nessa próxima temporada. Olha, uma coisa interessante também é que todos os técnicos que vieram depois do Jorge Jesus... Todo mundo pensava, com esse elenco não pode perder títulos, não pode perder competições. Já vinha com uma espécie de pressão extra. E isso não é assim. Ficou comprovado que, às vezes, você não ganha um campeonato no nome. Você tem times que, no elenco, às vezes, não é tão conhecido, não é tão badalado. E o Flamengo teve essa experiência. Porque um elenco pode envelhecer, um elenco pode não ter a mesma gana, a mesma vontade. Às vezes, alguém machuca. E o Tite chegou, no ano passado... colocou o Cebolinha como titular, ninguém fez escândalo, ninguém se manifestou. Aí até na última partida, Luiz Araújo teve chance, enfim, foi mudando um pouco a configuração. O Pedro parece que ficou mais confiante com o Tite. Então, agora, para começar a temporada, todo mundo olha para o Flamengo de uma maneira promissora, outra vez, mas mais organizado, Denilson. Eu acho assim, a perspectiva pro Flamengo ela é muito boa desde a chegada do Tite. Quando o Tite chega e na coletiva fala do objetivo muito claro, que não era o título brasileiro naquela ocasião, era uma vaga direta para a Libertadores e ele conseguiu fazer isso. Tá começando 2024, janeiro pegando fogo, calor. Agora, Rona, eu quero saber se você já superou a escolha do Tite pelo Flamengo e não pelo Corinthians. Quem chora? Tite. Quem? Superar, eu não superei. Duro é ter mano, hein? Isso que é duro. Entra ano, sai ano, o mano continua. Mas o Tite segue no Flamengo. Então, e o Tite no Flamengo. Entendeu, agora, eu acho que vai ter mais a cara dele, hein? Vai ter mais a cara dele esse ano. Eu não vou falar O que é, aqui, Dedê? Dedê, manifeste. O que você tá falando? Entendeu? Mas o Tite segue no Flamengo, entendeu, mano? Tem que se ligar. Entendi. Segue no Flamengo, entendi. Por isso que eu não vou falar aqui que o Flamengo vai ganhar um título. Não vou falar. Não? Não. Vai beliscar. Alguma coisinha vai. Agora não sei o quê. Porque o ano passado, você lembra o ano passado? Você acha que se o Tite ele tivesse 7 títulos para disputar
ele beliscaria quantos? Perdidinho na resenha. Se ele tivesse voltado na mesma época que entrou o mentiroso lá, o Pinóquio, o Vitor Pereira, foram 4 momentos de títulos. Os 2 ele beliscaria. Só com o time ali, só na conversa. Os 2 ele beliscaria. Pá! Não sei se era no Mundial, porque Mundial tem time que não tem, não sei. Mas um iria beliscar. Um ele ia. Porque o outro chegou já sem moral. O grupo olhou e falou, ih, olha o mentiroso aí. Ninguém comprou a ideia do cara. Tudo que ele mexia, os caras, deixa ele aí, os amiguinhos do Pinóquio. Olha que coisa engraçada, Sgarbi. Há poucos anos, quando a gente falava em seleção brasileira e vivíamos o auge com o Jorge Jesus e o Flamengo, todo mundo dizia também, tira os estrangeiros e pega todo mundo do Flamengo que dá certo. É o time correto para a seleção, tem muito talento. Hoje, se formos pensar, o próprio Tite, ele levou para a Copa do Mundo o Pedro, levou o Everton Ribeiro. Agora, a gente fica pensando por que o Flamengo decaiu tanto? Será que é só pensar na diretoria que errou, que dispensou Dorival, que fez coisas absurdas? Ou tem alguma coisa a mais? Pra mim também é um momento, querendo ou não, tem muitos jogadores craques do Flamengo, né? Que vão ser utilizados em 2024, claro. Só que Tu não sabia. Ai, Marinho, tamo junto. Você não. Só que é uma questão que o Flamengo também precisa fazer uma reformulação nesse time. Você que vive no meio do povo, não é? É uma figura popular no jornalismo esportivo. Quando você acompanha esse tipo de protestos, qual é o seu primeiro pensamento? E foram recorrentes no Flamengo no ano passado. É verdade. Primeiro é onde que eu vou correr, que se os caras vierem pra cima, né? Que o negócio fica louco às vezes. Mas, Rê, é difícil, né? Eu vou fazer um exercício de futurologia aqui. Eu acho que, e isso é uma informação, olha lá, presta atenção. Está no Estatuto do Flamengo que você não pode gastar mais do que você arrecada. E a gente sabe que o Flamengo arrecada muita grana. É o último ano da gestão Rodolfo Landim. Eles vão querer, obviamente, deixar um bom legado para o próximo presidente, para a instituição e, consequentemente, querem ficar nos anais da história do clube. Eles querem ficar marcados não pela última temporada, e sim por essa. Então, eu estou acreditando que com o trabalho do Tite, tendo uma boa pré-temporada, um tempo de trabalho interessante, coisa que ele praticamente não teve na reta final do ano passado, com as contratações que o Flamengo vai passar a fazer ao longo de todo o ano, janela do meio do ano, nessa de janeiro, eu acho que o Flamengo ele tem grandes possibilidades pelo time e elenco que tem de conquistar coisas grandes. E quando eu falo coisas grandes, pode colocar aí Campeonato Brasileiro, porque sim, mesmo com o Palmeiras campeão brasileiro do ano passado, o Flamengo ainda tem o melhor elenco do futebol sul-americano e com as contratações consegue não só mirar no Brasileirão desse ano, mas na Copa Libertadores também. E por que não na Copa do Brasil? O Flamengo, ele tem uma base, tem uma espinha dorsal e que muitos treinadores adorariam ter a possibilidade de trabalhar com isso. 2 tentaram, Vitor Pereira e Sampaoli, falharam. E o Tite agora vai ter essa chance, não é? De uma temporada completa. E eu concordo com o Capelanes. A pré-temporada é importante, já organizar. O Tite já não chega um estranho. Isso. Ele já conhece esse elenco, já vem avaliando desde outubro do ano passado. Então, agora é uma pré-temporada, na minha opinião, mais bem organizada. Sem dúvida. E ela pode render muito mais. E imagino sim que a Libertadores, claro, sempre é o objetivo principal. E se não puder, o Flamengo vai tentar ali um Brasileirão, uma Copa do Brasil, quem sabe acumular títulos. O Flamengo é sempre uma equipe a ser batida e continua assim, Rona. Pra gente finalizar, eu só queria que vocês falassem também, foi muito emocionante, vamos falar de coisa positiva, porque muitas coisas negativas acumuladas, mas uma coisa legal foi a despedida do Rodrigo Caio e do Felipe Luiz, que foram citadas aqui pelo Denilson. A gente viu a emoção, o carinho, aquela sensação de dever cumprido e serviços prestados com méritos. Não, isso é verdade. 2 profissionais acima de qualquer suspeita, vamos dizer assim, né? Pelo trabalho, passaram por lesões também e é um momento mais difícil na carreira de um atleta, a lesão. E a gente vê as imagens e é gostoso. Viu que o cara começou a carreira e não sonha com um momento como esse. Ninguém sonha chegar no final e ter essa... Sonha é você chegar firme com a família, mas ter essa recepção do torcedor, esse abraço do torcedor, né, Denilson? É gostoso demais. O Denilson esteve lá na Espanha, esteve lá no Betis. Você parou no Betis, não foi? E o Felipe Luiz merece essa despedida, né? Pelo profissionalismo que ele sempre mostrou com o Flamengo, a paixão que ele sempre mostrou. O torcedor nessa despedida fez uma festa maravilhosa para ele. Óbvio que a gente está exaltando aqui
a carreira do Felipe Luiz, porque o Rodrigo Caio não parou, ele só simplesmente não renovou o contrato, vai continuar jogando em 2024, mas também teve uma despedida também à altura, né? Porque as pessoas, acho, tá? Só um achismo meu, não sei vocês, acho que as pessoas lembram do Rodrigo Caio como o Rodrigo Caio do Flamengo. Não é mais o Rodrigo Caio do São O Paulo. do São Paulo, Porque eu lembro do ganhou tudo, cartão né? amarelo Né? que ele pediu para a arbitragem Ganhou tudo. retirar, o O Rogério Rodrigo Caio Ceni do Flamengo. ensandecido, e o Tite exalta isso até hoje como um grande exemplo ético. Sem querer comparar os atletas, mas Felipe Luiz, ele tem uma cabeça bem semelhante à do Fernandinho. Os dois, quando pararem, o Felipe Bem, Luiz já bem, parou, faz o Fernandinho, sentido. vão virar treinador. Faz sentido. Muito Ah, o bem, Fernandinho é foi bom muito também. legal debater, trocar ideias, falar do Flamengo hoje. Amanhã retornaremos aqui na Band com você. Um beijo, uma ótima tarde.